Agora, aproveitando que vocês estão fazendo essa reflexão política, e isso que você trouxe, Gustavo Segré, sobre você mesmo se incluir nesse grupo que entendeu que poderia haver a cassação exatamente por conta da movimentação política que vinha acontecendo. E aí eu quero voltar um pouco no tempo em relação a Sérgio Moro, porque desde que ele deixou de ser juiz e passou a assumir cargos do primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro e depois para a candidatura, havia uma análise de que Sérgio Moro sempre fez movimentos pensando na política ou pensando em candidatar. Isso já era esperado. Ao mesmo tempo, havia também uma divergência com o talento político que Sérgio Moro teria para fazer articulação no Congresso e também para lidar com os seus pares. Algo que há o entendimento de que ele não tem. Ou seja, Sérgio Moro também estaria sendo condenado no meio político, fora do que está acontecendo agora no Tribunal Regional Eleitoral, exatamente por essa falta de conhecimento de como esse sistema funciona ou por essa falta de articulação política que se ganha com o tempo ou conhecendo muito bem essa máquina? Quando você entra na política, e não digo isso por conhecimento político, porque não tenho, mas você tem que construir alianças, gerar aliados que possam sustentar projetos se você for eleito ou aliados eleitorais para que você possa ser eleito. O Moro, nessa questão, e sobretudo quando ele saiu do governo Bolsonaro, ele conseguiu, de alguma maneira, ser questionado por todos os lados. Por aqueles que defenderam a sua atuação como juiz, quando ele entra na política, deixando uma carreira de juiz, ele começa a ter, nesse momento, ou até a saída do governo Bolsonaro, uma aliada que era a parte da direita, a aliada do governo Bolsonaro na época. Quando ele sai do governo Bolsonaro, ele consegue ficar mal com todos os lados, porque estava mal com aqueles que eram contrários politicamente a seu projeto e deixou muita gente incômoda quando ele sai do governo Bolsonaro, batendo a porta e fazendo inclusive acusações. Aí depois ele apoia a eleição de Bolsonaro, sobretudo no segundo turno, se elege como senador e fica num limbo, porque aí não era uma questão de eu sou oposição, eu sou contrário. Claro, o partido dele, inclusive, faz parte, em muitas votações, de uma base aliada do governo. Então é uma situação em que mostra que a política não é para qualquer pessoa, mesmo que tenha talento, que tenha conhecimento, que tenha aptidões, mas a política é uma coisa muito séria. Como que você analisa, hein, Alan Gani? Olha, eu vejo que, à época, o juiz Sérgio Moro não tinha nenhuma pretensão política, até porque ninguém imaginava que o Jair Bolsonaro seria candidato tão pouco que ganharia uma eleição. Então, eu acho que existe esse erro de analisar a história em retrospectiva e vai encaixando as peças como se houvesse ali uma coerência, né? Como se fosse um roteiro de cinema programado, uma teoria da conspiração. À época... Ou seja, você cria um resultado e depois você inclui os personagens. Isso. E à época ele não imaginava, né, que teria lá o Bolsonaro, seria presidente da República e iria fazer um convite a ele, porque também dependeria deste convite para ele entrar para a política. De qualquer modo, Evandro, eu acho que ele comete um grande erro, também gera um desserviço para o país ao entrar para a política. Por quê? Porque isso deu substância para que aquela narrativa de que a Operação Lava Jato foi uma operação política e ele fez tudo aquilo para capitalizar e se beneficiar politicamente. Teria sido uma operação para tirar o PT do poder. Exatamente. E isso, e eu não vejo assim, eu acho que a Operação Lava Jato foi uma operação técnica, enfim, né? Teve lá um ou outro excesso, mas no conjunto da obra foi uma operação bastante positiva para o Brasil. Mas é claro que isso deu argumentos para o outro lado, mesmo que esses argumentos não sejam verdadeiros, mas ajudou a enfraquecer a Operação Lava Jato e, claro, afastar o próprio juiz Sérgio Moro, né? E a volta aí, presidente, etc. Muito bem. Na política... Opa, caiu o relógio aqui, desculpa. Na política, o ministro Moro mostra ser uma pessoa muito ingênua ali, né? Ele arruma uma briga com o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi mais prejudicial a ele do que o Jair Bolsonaro, como o Segré trouxe aqui. Ele acabou sendo alvo tanto do PT
quanto dos bolsonaristas. E aquela pessoa que tinha uma imagem quase de um herói nacional pela Operação Lava Jato, passa a ser alvo. Olha o que é a política, né? Ele passa a ser alvo tanto da esquerda quanto da direita. E aí, eu acho que isso mostra também o desfecho, né? Que ele está sendo alvo tanto do PT quanto do PL, só que agora juridicamente. Fala, Gustavo Segré. Eu queria complementar. No dia 28, quinta-feira, dia 28 de março, uma empresa suíça de commodities que faz trader de operações de vários produtos, inclusive barril de petróleo, ela se declarou culpada perante o Ministério da Justiça americana por corrupção com a Petrobras e com o governo da época do PT entre 2003 e 2010 e aceitou pagar o equivalente a 126 milhões de dólares, sendo que ela reconheceu que tinha tido um lucro externo por causa dessa corrupção de 61 milhões. Ela lucrava 20 centavos por cada barril de petróleo comercializado. A empresa chama Trafigura, para dar nome aos bois, o que mostra que não foi uma invenção de ninguém essa Operação Lava Jato, sino que até agora, isso foi agora, quinta-feira passada, que a empresa suíça Trafigura se declarou culpada no Ministério da Justiça, Departamento da Justiça americana, e aceitou pagar 126 milhões de dólares. Ninguém aceita pagar se não teve caso de corrupção. Agora 5h24, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? A gente segue aqui com o nosso debate e também acompanhando o julgamento com o voto do relator ali, o desembargador eleitoral Luciano Carrasco. Até já, pessoal. Nas outras plataformas, seguimos. Fábio Piperno, queria ouvir a tua análise sobre esse movimento político que foi cercando o Sérgio Moro desde que ele decidiu aceitar convites ou participar de eleições. À medida que a Operação Lava Jato cresceu, ele também foi adotando um tom messiânico. O Sérgio Moro se achava realmente acima do bem e do mal, que ele tinha lá que aquilo era, enfim, uma missão de, quem sabe, regeneração da pátria, alguma coisa do tipo. E aí ele vai para o Ministério, e isso é muito ruim. Ele vai para o Ministério, naquele momento há também a história lá da Vaza Jato, em que ele é flagrado em diálogos, que ele não reconhece até hoje, mas muito pouco republicanos, não só os diálogos lá com o Dallagnol, mas também com outros personagens. Mas o fato é que ele depois teve, na vida política, ações muito erráticas. E veja, no momento em que ele sai, inclusive, atirando lá com o Bolsonaro, aquele dia, os diálogos dele com a Carla Zambelli, que os dois acabaram vazando, eles são praticamente aí um inventário do que seriam as pretensões dele, os dois, ela principalmente falando claramente na indicação lá para o STF, que tinham combinado, ou que ela iria ajudar junto ao presidente para que aquilo fosse de fato se tornar realidade. Então, veja, eu acho que ele se tornou um poço de ambição, a ponto de querer ser presidente da República depois, achando que fosse magnetizar aí esse eleitorado mais à direita. De qualquer forma, voltando ao objeto aí, eu não vejo como um pré-candidato do Podemos, os gastos de pré-campanha de alguém do Podemos possam ter conexão com aquilo que um candidato a senador pelo União Brasil acabou fazendo depois. São momentos diferentes. Uma pré-campanha é uma coisa, uma campanha é outra. Uma pré-campanha presidente não tem rigorosamente nada a ver com uma campanha senador. Por exemplo, acho que foi o próprio desembargador que citou lá, ampassão, Eduardo Leite. O Eduardo Leite era pré-candidato a presidente. Aí ele perde as prévias para o PSDB. Mais tarde, já nos estertores aí do período de registro eleitoral, ele resolve, então, tentar de novo ser candidato ao governo gaúcho. Consegue ganhar. E aí, aquele bailado todo, que foi a pré-candidatura dele à presidência, tem a ver com a candidatura a governador do Rio Grande do Sul?
O Alangani aqui estava querendo se manifestar enquanto você falava. A gente só vai esperar o pessoal da rádio, que já está voltando do intervalo, se unir aqui à nossa programação para que a gente possa continuar a nossa argumentação. O pessoal da rádio está de volta. Vamos ouvir o que tem a dizer, então, o nosso comentarista Alangani sobre os objetivos políticos que Moro teria ou não lá atrás e que desaguaram agora nessas situações às quais ele está envolvido, inclusive com o julgamento que acompanhamos. Relator ainda falando. Já já a gente volta com mais um trecho ao vivo. Fala, Gani. O Piperno trouxe um ponto interessante, que foi o vazamento daquelas conversas na saída do Ministério da Justiça. Não vou entrar aqui no mérito quem tinha razão, quem não tinha, né, em relação a uma possível interferência na nomeação do diretor da Polícia Federal, que foi ali o estopim da crise de relação entre o ministro Moro e o então presidente Jair Bolsonaro. Mas mostra uma ingenuidade ali do então ministro Moro, Evandro. Por quê? Porque ele acreditou que quando ele vazaria todas aquelas conversas, ele viraria uma espécie de herói nacional, acima do próprio presidente, à época que todo mundo acabaria apoiando o Moro, e aí ele percebeu que a vida política era bem diferente da vida enquanto juiz. Exatamente, que não dependeriam apenas das determinações que ele podia fazer enquanto juiz, que foi, Dávila. Não, duas coisas. Primeiro, quando o Sérgio Moro resolveu deixar o judiciário ir para a política, eu escrevi um artigo condenando, falei, ele está cometendo um grande erro. Então, naquela época, não é retrospectiva, eu escrevi aquilo naquela época. E por que você o condenou, Dávila? Não condenei, eu só disse que foi uma má escolha. Por que é uma má escolha? Porque, a política é o seguinte, todo mundo que está na política, os partidos, os presidentes de partidos, estão tentando te seduzir para te jogar no jogo político. Porque cada um tem um objetivo. Qual era o objetivo do Podemos? Ter um grande candidato forte para puxar voto, para eleger a maior bancada e o Podemos amanhã se tornar um grande partido político. Cada um tem um objetivo. Só que esses objetivos individuais, muitas vezes, não tem a ver com o seu pessoal. Então, a política ela é muito sedutora. Então, o tempo inteiro, a política está tentando seduzir pessoas para entrar na aventura política, porque se você perder, não importa, ela já elegeu lá a bancada, que ela quis, já se tornou um bom partido, mesmo que você perca a eleição, ninguém está nem aí. Então, esse cuidado precisa ter ao entrar na política. E por que eu fui crítico dessa saída do judiciário e entrada de Moro na política? Porque estava claro para mim que aquilo ia começar uma exploração política da Operação Lava Jato. Então, tudo aquilo que foi feito na Operação Lava Jato, aquilo ia passar a ter um rótulo político partidário. E é tudo o que a oposição precisava naquele momento, ou seja, o PT precisava, para tentar se redimir perante a opinião pública. Tá vendo? Isso aqui foi, na verdade, uma grande operação arquitetada de perseguição política. E aí, então, esse é o primeiro erro. O segundo erro é a ingenuidade do Moro acreditar que, ao ser esse super-ministro da Justiça e da Segurança Pública, que ele teria a carta branca para fazer o que ele bem quisesse e que não teria ingerência política. Isso não existe. Toda vez que alguém te prometer um cargo público, falar que você tem carta branca, a pessoa está mentindo, porque na hora que aquilo começar a criar problema político, vão te fritar ou vão querer ingerir na sua pasta, seja secretaria, seja ministério. Então é uma ingenuidade acreditar, não, agora ele me deu carta branca e eu posso fazer o que eu quiser. Isso não existe na política, né? Então é uma mistura de politização da Operação Lava Jato com uma ingenuidade política. E aí vem a terceira parte aqui que eu acho que é importante. Quando começa a pré-campanha à presidência da República, todos estavam atrás de quem é o candidato da direita. E aí a história tinha o Mandetta antes. O Mandetta saiu de lá como sendo um dos possíveis candidatos. O Moro ainda não tinha nem entrado nessa ainda. Então, tinha o Mandetta, tinha o Eduardo Leite tentando fazer esse movimento aí para conseguir ser esse candidato do centro-direita. Então, estavam todos ali. Até o Ciro Gomes fazia alguns gestos assim de que, pô, olha, não me deixa fora dessa aí, quem sabe eu possa ser uma pessoa que possa também ser esse candidato do centro-direita. Então, essa movimentação começou quando entra o Moro. O Moro entra e esse gasto, por isso que vale a pena voltar esse gasto, ele tem um gasto muito maior que qualquer pré-candidato por uma questão de segurança pessoal. Ele foi o grande juiz da Lava Jato
E depois, no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ele combateu o crime organizado, ele foi para cima. Então, é óbvio que se você tem um pré-candidato dessa envergadura, você precisa proteger o seu pré-candidato, porque se mata o teu pré-candidato, né, não adianta nada. Então, assim, teve um custo elevado de proteção pessoal ao Sérgio Moro como pré-candidato, que é uma coisa totalmente inusitada por ser quem ele é. Não precisa isso para nenhum outro candidato. Então, isso também precisa ser levado em consideração, mesmo se esse valor estivesse, vamos dizer assim, acima do que poderia se gastar numa pré-candidatura. Porque existe uma particularidade nessa pré-candidatura que não existe em outras.